Bem-vindos a mais uma edição do podcast especial. Estamos gravando aqui no espaço Resenha CBTD, como eu comentei agora há pouco, dentro do congresso. Aliás, esse congresso está maravilhoso. E para esse bate-papo nosso aqui, eu trouxe hoje Antônio Medeiros, meu amigo. Tudo bem? Tudo bem, Cris? Tudo em ordem. Fala uma coisa, você foi palestrante aqui, né? Fui. Ontem pela manhã eu dei minha palestra aqui no CBTD. Antes de você me contar do tema que você abordou, me fala da emoção de ser um palestrante num evento desse. Bom, desde 2016 eu trabalho dando palestras em empresas e congressos. E 2016, quando eu comecei, o meu sonho era vir conhecer o CBTD como congressista. Uhum. E acabou que em 2021, 22 e 23 eu conheci o CBTD em 21 e 2021, 22 e 23 eu tenho vindo como palestrante. Então é uma realização de um sonho e todas as vezes que a gente pisa no palco de um grande evento como esse, com certeza é uma emoção diferente. Boa! Você estava me contando agora há pouco aqui que a tua palestra teve um tema, né? A magia do líder engajador. Eu gosto muito de trabalhar, Antônio, com os entendimentos das palavras. Define para mim o que é líder e depois me define o que é engajador antes de você contar a palestra para a gente. Bom, eu costumo dizer que o líder é como se fosse um equilibrista. O líder é o equilibrista que faz vários pratos girar ao mesmo tempo. Então, quando alguém me pergunta assim, Medeiros, o que é o líder? O líder é o artista que consegue equilibrar o prato da missão, das necessidades da sua equipe ou das pessoas, mantendo sempre o foco com a cultura organizacional. Então o líder, ele tem 3 pratos que ele não pode deixar de girar em nenhum momento. Em todos os momentos ele está girando o prato da missão, da tarefa, daquilo que ele tem que cumprir, daquilo que ele tem que fazer. Ao mesmo tempo ele tem que ter o foco nas pessoas, porque liderança só existe porque existem pessoas. E todo o trabalho que ele fizer voltado para a missão e voltado para o atendimento das pessoas precisa estar balizado pelos valores e pela missão da empresa. Perfeito. E engajador? O que para você, a definição... Para você não, né? Obviamente, o que é a definição de engajamento para ser esse engajador? O Instituto Gallup soltou uma pesquisa há pouco tempo atrás que diz o seguinte, que cerca de 21% apenas dos colaboradores do mercado nacional, do mercado brasileiro, estão totalmente engajados com aquilo que eles estão fazendo dentro das empresas. E é notório para nós que a cada dia que passa existem mais distrações dentro das empresas, dentro de casa, naquilo que você vai fazer, cada vez mais a gente tem mais opções e isso causa uma distração natural nas pessoas. Então o líder engajador é aquele que consegue reter o máximo possível o foco do colaborador centrado naquilo que ele está fazendo, naquilo que a empresa pede dele no momento que ele estiver executando a sua tarefa. Então o líder engajador é aquele que consegue conectar o colaborador à tarefa que ele faz e que consegue conectar o colaborador na missão principal da sua empresa, da sua organização. Sabe o que é interessante? Quando a gente fala de liderança, às vezes a gente conversa com as pessoas, ela fala que ela é líder, ou ela de repente até trabalha com desenvolvimento de liderança, mas a gente não sente nela a energia que você tem. Muito obrigado. Tenho certeza que você é um baita líder. Bom, eu costumo dizer que os meus liderados é que dizem, né? Se eu sou um bom líder ou não sou um bom líder. Mas com mais de 30 anos trabalhando de norte a sul do Brasil, atuando à frente de equipes de alto desempenho, tive a oportunidade de trabalhar fora do Brasil, liderando equipes da ONU. Uau. E eu posso dizer para você que sempre fui muito feliz nas minhas relações. Porque eu costumo dizer o seguinte, que liderança é um processo que só existe porque as pessoas existem. Você não lidera cadeira, você não lidera conta bancária, você não lidera projeto, você só lidera pessoas. Perfeito. Você gerencia material, você gerencia cadeira, você gerencia dinheiro, você gerencia projeto, mas liderar você só lidera pessoas. Pelo seguinte, a cadeira não muda o comportamento, o dinheiro não cresce no banco com o seu comportamento. A única coisa no mundo que muda com o seu comportamento são as pessoas que estão à sua volta. Então liderança só existe porque existem pessoas. Então eu costumo sempre dizer que o verdadeiro líder é aquele que consegue olhar para o colaborador e ver a pessoa que existe por trás do uniforme, por trás do crachá. E quando você desenvolve a pessoa, você desenvolve a organização. Quando você investe no colaborador, você está investindo na organização. E quando você investe nas pessoas que estão
te sustentando ou apoiando a missão que você cumpre, você está investindo em você. Porque quanto mais forte elas ficam, mais forte você fica. Quando você tem esse entendimento, você passa a olhar a liderança de uma forma diferente. Tá ok? De onde vem essa energia aí? Olha, eu costumo dizer o seguinte, que a verdadeira pessoa, ela nasce 2 vezes, talvez 3 vezes, né? A primeira, quando ela vem ao mundo. A segunda, quando ela se conecta com Deus, com algo que ela acredita, e ela consegue entender que ela faz parte de uma coisa muito maior e que ela precisa dessa proteção, dessa força para sobreviver. E a terceira é quando ela descobre o porquê que ela veio ao mundo. Quando ela descobre aquilo que faz o coração dela bater mais forte, aquilo que faz ela vibrar. E uma das coisas que eu mais gosto de fazer é falar sobre liderança, ministrar treinamentos ao ar livre com o tema de liderança, ministrar treinamentos indoor. Então eu acredito que uma das minhas maiores contribuições para o mundo é formar líderes melhores para que a gente possa formar um mundo melhor. Então, essa descoberta é o terceiro pilar. É o terceiro pilar. Que legal. E você leva isso provavelmente para os seus treinamentos, para as palestras, como é que é isso? Olha, existem 3 tipos de treinamentos ou palestras que a gente ministra. Tem a palestra normal, a clássica, essa palestra de 1 hora, 30 minutos, 40 minutos, quanto a empresa necessitar. Existem os workshops indoor que a gente faz dentro de sala de aula com vivências, utilizando Lego, utilizando jogos, utilizando material, metáforas, enfim. E existe o treinamento outdoor, que a gente utiliza diversas técnicas para trabalhar não só a parte emocional, mas a parte técnica do líder. Como que o líder suporta situações em que ele é exposto a ter que decidir rápido, a ter que decidir sob pressão. Como que o líder ele atua nesses momentos, e a gente traz isso para o dia a dia. A pergunta principal é assim que você reage na empresa? Como que você poderia ter reagido melhor nesse treinamento? Qual seria a melhor resposta que você poderia ter dado diante desse momento de pressão? E como é que a gente leva isso para o dia a dia da empresa? Como é que você pode melhorar na empresa quando você está diante de um obstáculo como esse? Então, são esses 3 tipos, basicamente, que a gente consegue trabalhar. Sabe que quando eu faço palestra ou treinamento, eu não sei se acontece com você, tá? Mas quando eu saio da palestra, estou indo embora, fica na minha cabeça assim, eu devia ter falado tal coisa também, eu podia ter falado tal coisa. Ficou alguma coisa para trás ontem da palestra que você falou? Você falou, eu podia ter também citado isso. Tem alguma coisa, não? Ficou. Ontem eu falei sobre 3 princípios básicos de uma liderança engajadora, tá? O primeiro princípio é a delegação. Tá. Uma das grandes ferramentas que o líder precisa utilizar para que ele consiga engajar as pessoas é fazer a pessoa se sentir importante. Ok. E o outro se sente importante quando ele sente que ele tem responsabilidade no todo. Então, quando você delega, você está dividindo responsabilidades. Isso engaja também, né? Isso. Então, é o primeiro passo do engajamento, é você delegar. O segundo passo é o feedback. Porque quando alguém recebe com constância um feedback, ele começa a perceber que tem alguém olhando para ele. Tem alguém se importando com o que ele vai fazer. E ele se sente importante para o processo. Certo? Então, e o terceiro passo é a humanização do processo. É entender que as pessoas erram, mas dentro de cada uniforme existe uma pessoa que tem um problema, um filho, uma esposa, problema financeiro. Existem diversos outros ecossistemas que giram na vida daquela pessoa. E entender o momento do colaborador é importante para que ele consiga engajar o colaborador. Certo? Quando o colaborador entende que o seu líder entende o momento que ele vive e apoia em momentos difíceis, em momentos complicados, ele consegue trazer esse colaborador para ele. E esse terceiro ponto ontem, eu citei, mas por algum motivo, eu ia dar um exemplo que aconteceu comigo quando eu servia no Rio Grande do Sul, e eu esqueci de dar o exemplo. E depois eu fui para casa e fiquei pensando, poxa, eu não falei do exemplo, eu fiquei me cobrando. E nós não combinamos isso, hein? Nós não combinamos isso. Eu falo para as pessoas que têm habilidade de leitura de mentes. Olha aí. Vou te fazer mais um ponto aqui. Com a explicação que você trouxe, né, sobre o engajamento e sobre esses pontos, seria certo eu dizer, por exemplo, que o engajamento é o encontro da necessidade ou da demanda com a capacidade de entrega?
Olha, não necessariamente. Certo. Eu acho que tem mais coisa nisso. Pegando a sua pergunta e falando do exemplo que eu não dei ontem, o exemplo que eu ia citar era o seguinte. Eu servia no Rio Grande do Sul e fazia muito frio, 1 grau, 2 graus. E todas as vezes que eu chegava de manhã, eu ia pra frente da minha sala e ficava no sol ali. Lá eles dizem lagarteando. E eu percebi que um militar entrou sem blusa. E eu perguntei, poxa, como é que ele entra sem blusa num frio desse? Pra quem não sabe, eu sou coronel do exército aposentado, na época eu era capitão. E aí, no segundo dia, ele entrou sem blusa. Eu chamei o garoto e falei assim, rapaz, vem cá, por que você entra sem blusa? Ele virou pra mim e falou assim, capitão, o soldado é superior ao tempo. Eu olhei e falei assim, poxa, com certeza não é essa a resposta. Eu chamei um subordinado que trabalhava comigo e eu falei assim, olha, eu quero que você descubra por que esse garoto ele vem sem blusa. E eles começaram a pesquisar e descobriram o seguinte, esse rapaz, ele era filho de uma prostituta. E a mãe dele foi assassinada aos 10 anos num prostíbulo. Desde então, ele foi entregue num orfanato, ele vivia no orfanato. Só que ele era muito grande. E no orfanato, você ganha roupa para criança. E ele já tinha 18 anos, ele já era para ter saído do orfanato, mas ele não tinha mais ninguém na turma. E aí eu reuni a turma e falei assim, olha, a gente está com essa dificuldade e a gente vai fazer uma campanha do agasalho. E a gente fez uma campanha do agasalho, cada um trouxe um agasalho, e eu lembro que eu pedi a minha esposa para comprar um agasalho, e ela falou assim, poxa, você tem vários aqui, você precisa comprar mesmo? Eu falei assim, compra, porque talvez ele nunca ganhou um presente que foi comprado para ele. Eu quero que você compre, embrulhe de presente, coloque o nome dele, e no dia da gente entregar o material, a gente entregou uma bolsa cheia de agasalhos para ele, calça, camisa e tal. Nunca mais ele chegou sem blusa quando estava fazendo frio. E aí, veja só, ele passou a ser um soldado muito melhor. Ele não era um mau soldado, nunca tinha me dado trabalho, nunca tinha feito nada que desabonasse a conduta dele, mas a partir daquele dia ele foi muito mais produtivo. E aí você vai me perguntar assim, cara, e a minha pergunta, né, a necessidade e a capacidade. Depois que eu tive essa experiência com esse soldado, eu aprendi que resultado, ele não está diretamente ligado somente à capacidade. O engajamento, o resultado, é uma fórmula muito bacana, que é a capacidade menos a interferência. Você pode ter uma capacidade tremenda, mas se você tiver um filho doente, vai interferir. Verdade. Você pode ter uma capacidade tremenda, se você tiver um problema com a sua esposa, vai interferir. Você pode ter uma capacidade tremenda, mas se você tiver um problema social como esse soldado, que tem dificuldade para comer, dificuldade para vestir, vai interferir. A partir daquele dia, ele percebeu assim, alguém olhou para mim. A equipe me aceitou do jeito que eu sou. A turma me abraçou, mesmo eu sendo filho de uma prostituta que não tem mãe, não tem pai, mora no orfanato. E ele passou a ser uma pessoa muito mais alegre e muito mais produtiva para o time. Por quê? Porque o engajamento veio. O problema foi capacidade? Não. Ele tinha capacidade antes para ser um bom soldado, ele tinha capacidade antes para fazer o que ele estava fazendo naquele momento, mas o que a gente conseguiu diminuir é a interferência. Então eu fico uma dica para você, líder, tá certo? Se você quer engajar o seu colaborador, comece a perceber quais são as interferências que muitas vezes podem prejudicar o resultado que ele está trazendo. Quando eu disse daquele terceiro ponto, que era a humanização e entender o ecossistema de cada pessoa, era exatamente isso que eu queria dizer. A capacidade interfere no engajamento? Interfere. A capacidade interfere no resultado? Interfere. Mas muitas vezes eu sou contratado para falar em grandes empresas sobre liderança, 90% das vezes eu sou contratado para aumentar a capacidade. Mas eu quero dizer para você que mais de 70% das vezes o que está impedindo a empresa de produzir mais, de entregar mais, não é a falta de capacidade, mas é a grande gama de interferência que cada ser humano tem naquilo que faz. Tem inclusive uma fórmula da performance, né? Performance é igual a P menos I, né? Performance é igual a potencial menos interferência. Quanto maior a interferência, menor vai ficar o seu potencial. Quem gosta de matemática, né? O pessoal está dizendo que o tempo acabou, mas eu vou fazer mais uma pergunta aqui. Vocês me dão mais esse tempo. O seguinte, se você encontrasse com esse soldado hoje, com a bagagem que você tem agora, com tudo isso que você desenvolveu, o que você falaria para ele? Olha, eu diria para ele que foi muito bom ter conhecido ele. Uma das coisas que eu vejo assim, que a gratidão é uma das coisas que mais faz a gente ser feliz. Eu queria dar um abraço nele e dizer para ele que a partir daquele momento que eu pude ter a aventura de liderá-lo, de tê-lo na minha companhia,
eu aprendi a olhar para as pessoas de uma maneira diferente. Até tê-lo como soldado, eu nunca tinha tido uma experiência tão transformadora, no sentido assim de eu olhar para o que está por trás do uniforme, para eu olhar para o que está por trás do crachá. E essa história marcou muito a minha vida, porque eu comecei a olhar primeiro para a pessoa, para depois entender quais são as respostas que ela dá no dia a dia, as respostas que ela dá sob pressão. E isso, para mim, fez uma diferença enorme nos meus processos de liderança. Maravilhoso. Eu tenho certeza que se você foi o soldado e você está assistindo isso daqui, saiba, olha só quantos anos que o Antônio carrega você a partir desse exemplo. Não é isso? Exatamente, e sempre com gratidão e carinho. Muito bom, meu amigo. Obrigado. Cris, eu que agradeço. Demais. Ficaria contigo aqui horas, viu? Vamos marcar uma hora para fazer um podcast mais longo. Ok. Tá bom? Combinado. Vamos combinar? Gente, quer achar na rede? Como é que te encontra na rede? @Antônio Medeiros Oficial. Vai ser um prazer enorme você estar comigo lá no Instagram. Ficarei muito feliz lá no LinkedIn, Antônio Medeiros. Perfeito. Gente, é isso, que papo legal. Falamos aqui sobre liderança e eu espero encontrar com você numa outra edição do podcast aqui no nosso espaço especial do Resenha CBTD, Inspende e você. Tchau. Até mais, turma.